Melhor que anúncio de TV. Esse é o tema da nossa conversa nos pequenos grupos desta semana, de acordo com o nosso boletim da PIBCG RJ. E o texto base está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, versículo 8. Jesus ele é crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia e aparece aos seus discípulos e fica por 40 dias instruindo-os a respeito do reino de Deus. Antes da sua ascensão aos céus, os discípulos o questionam, perguntam sobre quando aconteceria a vinda ou o fim dos tempos. Jesus diz que isso não é assunto que competia ao humano e que somente Deus Pai saberia. Ou seja, o que é segredo para Deus não pode estar ou ter lugar em especulação humana. Jesus então aponta para aquilo que deveria realmente estar nos corações de cada um. E ele diz com essa passagem, no capítulo 1, versículo 8, o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ao invés de estarem preocupados sobre assuntos apocalípticos, escatológicos, teriam que estar preocupados sobre como levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Nessa passagem podemos ver que receberemos, ou eles receberam também, o Espírito, e esse Espírito capacitaria com poder. Essa palavra poder, ou em grego dunamis, ela tem um sentido de força, de uma energia constante que capacitaria o discípulo a evangelizar e a testemunhar sobre Cristo. Somente esse poder sobrenatural que os discípulos puderam fazer o que eles fizeram. Eles muitas vezes testemunharam de Cristo com o seu próprio sangue, como mártires, ou seja, aqueles que davam a própria vida por não negar a sua fé. Muitos discípulos foram conhecidos por isso e, como diz Tertuliano, um teólogo do segundo século, que foi o sangue dos mártires que foi a semente da igreja. E de fato foi. Muitos confessaram a fé em Cristo por presenciar tamanho testemunho dos discípulos entregando a sua própria vida por não negar a Cristo. Prosseguindo, podemos perceber nesse versículo que ele nos relata o esboço geral do livro de Atos, né? Descrevendo geograficamente a propagação do Evangelho pelos discípulos. Ele começa dizendo que o testemunho seria dado em Jerusalém, ou deveria ser dado em Jerusalém, e assim aconteceu, ou seja, onde eles estavam, em Judéia e Samaria, que iria um pouquinho mais além de onde eles estavam, e também iria para os confins da terra, que para os discípulos seria Roma. Mas essa expressão confins da terra tem uma dimensão global também da pregação do Evangelho. O próprio Lucas diz isso em seu Evangelho, podemos ver isso relatado no texto da Grande Comissão, em Mateus, e também em outros. Ou seja, Jesus pede para que eles fossem testemunhas aonde eles estavam, um pouquinho mais adiante e até os confins da terra. Entrando em nosso contexto, essa passagem, Jerusalém representaria a nossa cidade, Judéia, o nosso estado, Samaria talvez simbolizaria o nosso país, e os confins da terra representa todas as nações. Ou seja, nós, enquanto discípulos de Cristo, somos chamados a levar o Evangelho a todos. Mas e como fazer isso? Através de um anúncio de TV ou mensagens
no Facebook, em redes sociais ou qualquer meio de comunicação, levaremos o Evangelho através do nosso testemunho. E só conseguiremos fazer isso através do dunamis, do poder que nos é concedido através do Espírito Santo. O que você tem a falar sobre tudo isso? Quais são as suas experiências sobre esse assunto? E quais são as suas dificuldades em testemunhar de Cristo em seu meio, em sua vida? Gostaria de chamar você a responder essa e outras perguntas em seu pequeno grupo. Fique com Deus, fique na paz. Querido irmão e irmã, eu estou aqui para convidá-lo, sim, fazendo um convite a você em nome de Jesus. Nossa igreja trabalha com pequenos grupos multiplicadores. Nós nos reunimos semanalmente nos lares. E o meu desafio é convidar você a estar em um desses grupos de multiplicação. Procure nossa liderança, veja perto da sua casa, perto do seu bairro, há um grupo funcionando. Participe toda semana, esteja frequentando, contribuindo, cooperando num pequeno grupo multiplicador. Esse é meu convite para você.